Aí cada um queria o melhor pasto para os animais de seu patrão. E a Bíblia diz que eles se começaram em contendas. Então Abraão, vendo isso, diz para ele assim, olha, é assim, não é bom, né, que os nossos empregados, que os nossos pastores, que cuidam dos nossos rebanhos, estejam aqui sempre em contenda, por querer cuidar do nosso rebanho. Então, chegou a hora de nós decidirmos aquilo que nós queremos. Então fazemos o seguinte, olha, você olha aí tudo o que está diante de você, e aí é a segunda escolha. Você olha de tudo, diante de toda a terra que está de você. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Então você escolhe. Então ele teve uma outra possibilidade de escolha. Ele poderia escolher ir para um lado, ir para o outro, ou ficar também. Falar, eu não quero ir. Nós vamos aqui resolver esse problema. E continuamos. Sabe, embora nós entendamos depois que havia um propósito de Deus só para Abraão. E por isso ele, nesse propósito de Deus, diante de tudo aquilo que já estava programado, nessa possibilidade de escolha, a Bíblia diz que ele escolheu aquilo que os seus olhos achavam que era melhor. Então ele escolheu o lado das campinas, os lados mais planos, o lado que tinha mais pasto para os seus animais. Ou seja, no lado humano ele escolheu aquilo que ele achava melhor. E creio que a parte inteligente nossa vai escolher também assim. Se você for escolher, se tiver a possibilidade de escolher, os seus olhos, lógico, você vai escolher aquilo que é o melhor. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu não duvido que durante a sua vida toda você teve a possibilidade de escolher, e escolheu sempre aquilo que você achava melhor. É assim que funciona. Mas nem sempre, irmãos, aquilo que os nossos olhos, aquilo que nós pensamos que é o melhor, é o melhor. É por isso que é muito importante que eu e você que servimos a Deus, tenhamos sempre uma direção de Deus para aquilo que nós vamos escolher. É muito importante que nós possamos ter sensibilidade espiritual para poder entender se aquela escolha que nós estamos a fazer é acertada. Se aquilo é certo. Porque nossos olhos costumam ver o exterior, né? Mas no caso de Deus, Ele sonda o nosso coração. Então Deus vê muito mais. Ele está numa posição que Ele vê muito melhor. Nós podemos dar aqui um exemplo natural. Nós que estamos aqui, terra, então muitas coisas podem obstruir a nossa visão. As paredes obstruem a nossa visão. Nós só conseguimos enxergar aqui. E você, onde você estiver, com certeza tem algo mais aí que está obstruindo a sua visão. Se nós sairmos à rua, os prédios obstruem a nossa visão. Mesmo se nós estivermos num campo, as montanhas obstruem a nossa visão. Por isso mesmo que nesse ponto de visão, a Bíblia fala para a gente subir um pouco mais alto. E quando você está nas alturas, aí sim você tem uma visão ampla de todos os lados. Essa é a ideia de Deus, que você possa subir e olhar de um campo mais alto, que você possa ter uma visão maior. Então aqui esse homem fez a boa escolha também, aquilo que ele achava que era bom. O que ele pensou? Olha, para os meus animais e tudo tal, para minha família, para os meus empregados, com certeza isso aqui vai ser melhor. Eles vão ter menos trabalho. Mas aquilo que nós precisamos entender é o seguinte, irmãos. Se você estiver na direção de Deus, naquilo que Deus propõe para a sua vida, mesmo o lado que humanamente, olhando, pensando e falando, seja o pior, Deus pode transformar esse lugar no melhor. O melhor que ficou para Abraão era no melhor na visão de Deus. O melhor que ficou para Ló era o melhor na visão de Ló. Aí você escolhe, você quer o melhor para a sua vida na visão de Deus, ou o melhor na sua vida para a sua própria visão natural? Você tem que escolher. Por isso que é muito bom nós termos essa sensibilidade para entender o que Deus tem de melhor para mim, o que Deus tem de melhor para si.
Amém? Então ele escolheu isso. E para ele era o melhor. Né? Para ele era o melhor. E ele avançou para esse lado. Ele avançou para aquilo que ele achava que era o melhor. Sabe? E chega um tempo que não era... Olha só para você entender uma coisa aqui. Ló continuou com certeza com a sua fidelidade diante de Deus. Porque na oração de Abraão no futuro, Abraão fala em justos. Então Ló era tido como uma pessoa justa diante de Deus. E chega um tempo que a palavra de Deus fala, que está um pouquinho antes aí desses capítulos que nós lemos, que a maldade desse lugar era tão... Esse lugar para onde Ló fora, esse lugar para onde ele levou a sua família pensando que era melhor, era tão mal que Deus... Que essa maldade subiu até em cima. E a decisão de Deus foi, não dá mais para eles. Não dá mais para suportar aquilo. Então Deus decide destruir aquele lugar. E quando Deus decide destruir esse lugar, olha só que interessante. Por causa da primeira escolha. Lembra da primeira escolha? Que Ló e sua família decidiu seguir o homem de fé. Por causa dessa primeira escolha, então Deus foi lá avisar Abraão do que ele ia fazer lá em Sodoma e Gomorra. É interessante que Deus não foi lá avisar Ló. Deus não foi lá avisar Ló, mas foi avisar Abraão. Sabe por quê que Deus fez isso? Porque Deus viu a primeira escolha. E para que também Abraão não se sentisse mal depois em saber que Deus destruiu tudo lá. E destruiu também a vida do seu sobrinho, destruiu a vida da sua família. E Abraão, com certeza, nessa andança com Ló, viu o seu comportamento de fé. Viu o seu comportamento em acreditar. Então Deus decide, não, eu preciso de avisar Abraão. E aí nós vemos uma oração intercessória de Abraão. Ele começa com uma quantidade de justos e vai descendo. Deus, se lá tiver até 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Deus, por causa dos justos, Deus não ia destruir. Mas chegou um ponto que não dava. Há uma coisa muito interessante aqui, só abrir aqui um parênteses. Que você que tem a sua família que serve a Deus, você que serve a Deus, é muito interessante que você influencie o lugar onde você está. Um dos grandes problemas dessa família aqui, sabe qual que era? É que eles moraram tanto tempo lá e não influenciou ninguém. Porque na contagem depois só havia eles, não havia mais ninguém. É muito interessante que eu e você influenciamos o lugar onde nós estamos para o bem, gente. Onde você está? Qual é? No seu bairro, no seu trabalho? Né? Onde você sempre está? Você tem influenciado alguém pela sua fé? Ora, Abraão influenciou, porque, lembra disso? Essa família foi com ele, influenciou. E depois nós vamos ver mais à frente, grande testemunho da vida de Abraão, influenciando o lugar onde ele estava. Mas essa família aqui não influenciou ninguém. Chegou num lugar, não influenciou ninguém. Você precisa influenciar, a sua vida precisa influenciar alguém onde você está. Para que possam olhar para a sua família, a sua vida, e falar assim, não, aqui essa pessoa é uma pessoa diferente, essa família é uma família diferenciada. Até o ponto de perguntar a você, olha, o que você tem, o que você faz, por que vocês são assim. Que bom seria, né? E que bom é. A que Deus nos dê a graça que nós possamos influenciar muita gente para o bem onde nós estamos. Que as pessoas possam ver sua vida e falar assim, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Essa família é uma família diferenciada, é uma família de paz. Que Deus nos abençoe, que sejamos assim. Que as nossas escolhas venham trazer boa influência onde nós estivermos. Sabe, mas para essa família não for assim. Até o ponto que Deus, como nós dissemos aqui,
Deus fora destruir. E aqui agora entra o ponto principal da nossa mensagem, que era deixar. É interessante que, olha só, quando eles foram seguir Abraão, eles tiveram que deixar a sua terra, tiveram que deixar os seus parentes, tiveram que deixar tudo para trás. Foram ou não foram? Seus familiares que estavam com vocês agora é só a família de Abraão. E nós, como nós todos sabemos, Abraão fora peregrinar. Não tinha um lugar certo. Foi ser nômade, até Deus falar com ele onde era. Até o ponto da separação, eles eram nômades. Mas depois dessa escolha, eles paralisaram, eles ficaram numa cidade. Chegaram e ficaram. E agora chegou o ponto que, com uma maldade, como eu disse, já havia subido até em cima, Deus falou, não dá mais. E Deus queria preservar essa família, por causa da sua primeira escolha. Sabe, eu creio, irmãos, eu creio mesmo que a sua primeira escolha em servir a Deus, em querer o ministério, em querer servir na casa do Senhor, isso tudo é muito bom, Deus ama isso. E por conta disso, até hoje eu tenho cuidado de si por causa da sua primeira escolha. Eu quero servir a Deus. Eu quero seguir o caminho de fé, que foi isso que Allah propôs no seu coração. Eu quero seguir o caminho de fé com meu tio. Né, nós temos assim, às vezes lembramos com saudosa memória. Né, o amor, ai como eu era. Ai como eu fazia, ai como aquele tempo, ai como eu era alegre, ai. Às vezes nós lembramos isso como um passado tão distante. Mas depois que nós nos estabelecemos, depois que nós passamos a ser um pouco mais dono de nós, depois que nós passamos a ter um conhecimento da letra, nós achamos que nós conhecemos a Bíblia. Nós achamos que nós conhecemos a palavra. Nós achamos que nós já crescemos demais. Nós achamos que nós já podemos ficar aqui no nosso cantinho. Que foi isso que essa família fez. Nós já estamos estabelecidos. Mas a proposta nessa manhã não é para você ficar parado. Não é para você, aqui de certa forma, se estabelecer. Não, é para você andar com Deus. Deus está sempre em movimento. Deus está sempre em movimento. Se você parar, você vai ficar para trás. Você não pode parar. Deus está em movimento. E o povo de Deus também está em movimento. Mesmo porque a palavra de Deus diz que não é aqui o nosso descanso. Para aquelas pessoas que pensam que vão descansar aqui, elas estão todas preocupadas, estão todas desesperadas, porque elas não sabem nada sobre o futuro. Mas para aqueles que andam com Deus, sabem que a nossa morada não é aqui. Nós estamos esperando novos céus. Nós estamos esperando novas terras. Nós estamos esperando a glória de Deus. Nós estamos esperando as ruas que Ele diz que preparou para nós, que está no Apocalipse. Nós estamos esperando o melhor dEle. E nós estamos em movimento. E deixa eu te falar aqui uma coisa. Não vai ter um caminho final para nós, porque nós somos eternos. A palavra de Deus diz, nós estamos no caminho da eternidade. A eternidade não tem fim. Oxalá Deus abra o seu coração, a sua mente nesta manhã, que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, para que você possa enxergar quão glorioso é o futuro em Deus que você tem. Você não precisa se preocupar, Deus está cuidando de todas as coisas. Mas essa família se estabeleceu, essa família se paralisou. E mesmo assim, por causa da intercessão do homem de Deus, a palavra de Deus diz que Deus enviou aquela cidade onde eles estavam estabelecidos, os seus anjos para tirá-los de lá. Eu gosto muito dessa parte da história, de Deus enviar anjos para nos tirar dos lugares onde nós estamos, que aquele lugar vai ser destruído e Deus não quer que nós sejamos destruídos.
Nós precisamos entender a voz de Deus, que muitas das vezes nós queremos estar estabelecidos, nós queremos ficar no nosso lugar, queremos ficar no nosso canto e Deus está querendo nos levar para outro lugar, porque Deus está querendo nos fazer um livramento, está querendo nos dar livramento, mas nós estamos querendo ficar, nós estamos agarrados. Quantas vezes nós fazemos assim, né? Nós ficamos batalhando contra a maré, nós ficamos e Deus está querendo, não, saia daí, eu tenho coisa melhor para você, vai em frente, siga em frente. Nós queremos estar estabelecidos no nosso mundinho, no nosso cantinho. Não, irmãos, Deus é em movimento, Deus está em movimento e Deus quer que você se movimenta. Aleluia, glória a Deus. Então Deus vai lá trazer um livramento. Deus envia lá, a palavra de Deus fala dos anjos que foram lá, tirá-los de lá. E tiveram quase que tirá-los à força, segurá-los, puxá-los para sair, porque eles não queriam sair. Você já pensou que muitas das vezes parece que Deus está puxando a gente mesmo para a gente poder ir? Em muitas situações, eu já senti isso. Talvez essa manhã você quase teve que ser arrancado da cama para você vir aqui. Talvez essa manhã você quase foi arrancado da cama para você estar no culto. Mesmo com as notificações ali, vai começar o culto. E você estava dormindo, você estava lá. Já percebeu que às vezes algumas, né? Aquelas pessoas que propõem orar de madrugada, essa pessoa que às vezes precisa de Deus. Não, você tem que se levantar, vai embora. Orar. Se você está se sentindo assim, ainda é um privilégio muito grande. Deus está querendo te puxar. É bênção isso também. A Bíblia diz que os anjos foram lá e saíram arrastando eles. Mas diz para eles uma coisa muito interessante. A partir de agora vocês têm que olhar para frente. A primeira escolha foi essa, lembra disso? Sai do meio de sua panetela, sai, deixa tudo para trás e vai seguir. Agora a proposta era para continuidade da primeira escolha. E diz para eles o seguinte: olha, vocês não podem olhar para trás. Não olhe para trás. Porque da primeira vez, eles tiveram tempo de tirar as coisas. Tiveram tempo de pegar os animais. Foi uma coisa mais programada, tá vendo? Uma coisa mais programada. Tiveram tempo de trazer as coisas, tiveram tempo de trazer os empregados, tiveram tempo de trazer os animais, tiveram tempo para muita coisa. A sua mudança, tiveram tempo. Só que agora não tinha tempo para nada. Agora é salve-se a vida. Agora que o que estava em questão era a vida, e haver destruição, e Deus queria a vida. E ele disse: não olhe para trás. A palavra de Deus diz o seguinte, e isso é palavras do próprio Jesus: aquele que lança mão do arado não pode olhar para trás. E quero dar aqui o exemplo, por que Jesus disse isso? Porque os arados da época não eram os arados da agora. Há poucos dias eu vi um trator comandado por um drone, que nem lá maquinista não tinha naquilo, e que o rapazinho só aqui no controle, ele arando a terra toda. Mas na época de Jesus não era assim. Era um arado puxado por animais. Não sei se alguém já teve a oportunidade, pelo menos no museu, ver um arado desse, onde a pessoa ficava aqui a seguro, uma haste com um ferro na ponta, né? Ele segura aqui, e à medida que o animal ia puxando, ele ia tendo que guiar aquilo. E tinha que se desviar de alguns obstáculos, tipo raízes que estavam ali, pedaços de madeira cortada que ainda ficou, pedras que ficou pelo caminho, porque se ele olhasse para trás e acontecesse daquilo, era um tombo, porque o animal ia continuar puxando. Então Jesus falava que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Porque você está olhando para trás e você não vê obstáculos que tem na sua frente.
Você nem vê obstáculos, você nem vê o ruim que está na frente, nem vê o bom que está na frente também, que você está olhando para trás. Não é questão de bom ou ruim que está na frente. Se como você está olhando para trás, você não consegue avançar. E aqui a ordem era essa, não olhem para trás. Porque Deus queria limpar da história duas cidades. Deus queria limpar da história tudo que estava nessa cidade. E às vezes, olhar para trás, nós começamos a pensar que desperdício. Destruir tudo isso. Que desperdício ficou para trás. Nós olhamos para trás e falamos assim, quanto tempo está lá atrás? Quanto tempo eu investi? Não é assim? Quanto tempo eu investi? Quanto tempo? Quanto o valor que eu investi? O dinheiro que eu investi? O tempo que eu investi? Minha vida que eu investi? E aí nós ficamos agarrados a isso. Mesmo porque a própria Bíblia diz para que nós não falássemos que o tempo do passado é que era bom. A Bíblia nos fala isso. O bom é hoje, gente. O bom é agora. Então a ordem de Deus aqui é não olhem para trás. E saiu arrastando a família. Está ficando muita coisa para trás. Mas o importante é que eles estavam indo com um anjo. Por uma proposta de Deus. Deus ia dar tudo depois. Deus ia fazer prosperar. Deus tinha, com certeza, Deus tinha um plano. Lembra que eu falei aqui há um tempo atrás que Deus tem um plano para a sua vida? Lembra? O plano é o mesmo. Sabe qual era o plano para a vida dessa família? O plano da primeira escolha. Eles, em fé, começaram a seguir o homem de Deus. Deus não ia deixar eles mal. O plano de Deus para a sua vida começa quando você fez essa proposta de servir a Deus. Esse plano começou a se desenrolar e continua sendo o mesmo. Não há, repetindo, não há plano B. É um plano só. Deus não precisa de fazer tantos planos. Não, um só tem capacidade para dar certo. Se houve aí alguma página nessa história da sua vida que não foi bem contada, ou que foi destruída, ou que houve perdas, não se importe com isso, porque os próximos capítulos podem ser muito melhor. Mesmo porque a palavra de Deus nos refere que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pode ser muito melhor, gente. Você só precisa o seguinte: se Ele está levando você para outro lugar, se Ele está te arrastando, vá com Ele. Nem que seja arrastado, mas vá com o anjo de Deus. Vá com Ele, vai dar tudo certo. E a palavra de Deus fala que chegou um momento que a mulher de Ló não aguentou. Ela não aguentou a perda, ela não aguentou aquilo que está ficando para trás, ela não. Será que está destruído mesmo? Será que? E a Bíblia diz que ela olhou para trás. E aí, olhar para trás paralisa. A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Olhar para trás vai te paralisar em um lugar. Olhar para trás faz com que a nossa vida fique sem significância nenhuma. Olhar para trás faz com que tudo aquilo que está proposto para o futuro fique paralisado. Não adianta você olhar para trás. Mesmo porque se você, talvez você já viveu 30 anos, você querer consertar pelo menos 20 que está para trás, e se você demorar o mesmo tempo, você vai demorar mais 20. Você vai estar com 50, você já perdeu mais 20 da sua vida tentando consertar 20 que ficou para trás. Isso num modo simples de fazer contas. Que tal você esquecer tudo isso e a gente avançar? Avançar pela proposta que Deus tem para sua vida. Avançar pelo propósito de Deus para sua vida e deixar isso para trás. Deixa que Deus resolva o que ficou para trás. Mesmo porque é só Ele que pode ir lá, porque Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Ele é, Ele não foi, Ele não é e será, não. Ele é e é. Ele pode todas as coisas. E aquilo que Ele for fazer, consertar ou restaurar, Ele faz bem feito. E que nessa manhã seja uma manhã de restauração nas nossas vidas aqui neste lugar.
Que Deus venha restaurar muita coisa aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, o avançar pode ser que você não tenha tudo que você quer. Porque o coração do homem considera o seu caminho, mas é Deus que lhe dirige os passos. Nós queremos muita coisa, né? Como nós queremos muita coisa. Deixa eu te falar aqui, te lembrar uma coisa que talvez você esqueceram. Você lembra daquela folha que você fez no começo do ano falando dos alvos? Você encostou ela depois da pandemia e nem foi lá ver mais. Tem muita gente aí falando que nós perdemos não sei quantos meses nesse ano. Eu não perdi nada. Eu não. Eu espero que você também não tenha perdido nada. Sabe por quê, irmãos, nós não perdemos nada? A nossa vida está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. Você não perdeu nada, não. Você precisa continuar pensando o seguinte: eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. Talvez nas suas contas, talvez naquilo que é humano, se olha, as coisas não estão do jeito que você projetou. Mas eu te garanto que está do jeito que Deus projetou. E do jeito que Ele projeta as coisas, até o final do ano, irmãos, vai ser bênção. Continuar sendo bênção. Porque vai estar do jeito que Ele planejou. Para a minha vida e para a sua vida. Essa semana eu tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa. Perguntar para ele assim: olha, esse tempo, como está sendo esse tempo para você? Disso tudo que está acontecendo no mundo e tudo e tal. E é uma pessoa que, né, tem um negócio que pronto, tem que fluir, tem que funcionar. Como está esse tempo para você? Ele disse: olha, é o seguinte, eu já vi a mão de Deus este ano de tantas formas, que em muitos anos servindo a Deus eu não vi. Aconteceu tanta coisa boa na minha vida. Sabe? Aquela pessoa havia mudado de trabalho. É engraçado, ele teve uma oportunidade agora, durante isso, de uma proposta que a empresa fez, dele sair e indenizá-lo, ele saiu. Quando toda a gente está pensando em ficar estabilizado e tudo, né? Ele saiu. E quando ele sai, sabe o que acontece? Ele adoece, ele pegou a doença. E ele falando comigo assim: olha, aquilo que Deus fez na minha vida, a cura que Deus fez na minha vida foi tão especial. Eu hoje posso testemunhar aquilo que Deus fez esses dias da minha vida. De como Deus tratou de mim nesses dias. Que não tem uma solução humana, mas tem a solução de Deus. E de como eu estou prosperando, e como eu abri a minha mente. Eu estava parado, eu estava paralisado ali naquele cantinho, e agora eu estou vendo tantas oportunidades. É um primo nosso. Sabe? Irmãos, deixa eu te falar aqui. Fala para Deus assim: Deus, deixa eu ver como o Senhor vê as coisas. Abra os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor está vendo. E aqui essa pessoa olhou para trás, e a Bíblia diz que ela paralisou. Você olhar para trás, você paralisa. Sabe por quê? Porque se você está sendo guiado por Deus, está sendo puxado por Deus, você está sendo arrancado de Deus para algum lugar, você olhar para trás, você está querendo dizer o seguinte: eu não acredito na sua direção, eu não acredito naquilo que você está fazendo, eu não acredito no futuro com o Senhor. Você vai ficar para trás, porque é fruto da escolha. E você pode falar nessa manhã: Senhor, eu não estou conseguindo te acompanhar, eu não estou conseguindo
Não é andar, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu quero olhar para frente, eu quero ir para onde o Senhor quer me levar, eu quero ir com o Senhor, eu quero prosseguir a minha vida em fé. Nem que o Senhor tenha que me arrastar, mas eu permito que o Senhor faça isso. Eu não quero olhar para trás. Eu quero ir em frente, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ir de encontro àquilo que o Senhor tem para mim. Oxalá que você faça essa oração nessa manhã. Eu quero ir de encontro. E como eu disse, sabe, irmãos, nós podemos não alcançar tudo aquilo que nós queremos, porque você vai ser feliz para o resto da vida, vai conseguir, vai fazer, vai acontecer, tudo que você quiser você vai ter. Isso não é bem assim. Isso é muito bom no livro de autoajuda, isso é muito bom nas mensagens sensacionalistas. Você vai ter tudo. Tudo que você quiser. Isso não é bem assim. Você acha que Paulo foi um grande homem de Deus? Quantos acham que Paulo foi um grande homem de Deus? E foi, né? Porque uma das suas escolhas, quando Deus lhe abriu os olhos novamente, foi seguir ao Senhor e largar tudo para trás, sofrer até por isso, pela sua escolha. Mas olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. O que ele disse? Olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado o quê? Tudo o que eu queria. Mas uma coisa faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma vocação de Deus, há um propósito de Deus para a sua vida. E é para lá que você tem que ir, é para lá que você tem que avançar. Você vai alcançar tudo que você quer? Eu te garanto que não. Que muitas das coisas daquilo que nós queremos tem nada a ver com o propósito de Deus para as nossas vidas. E se nós estamos querendo seguir a Deus, nós precisamos deixar elas para trás. Os planos dessa família que nós estamos a falar dela nessa manhã era se estabelecer em Sodoma e Gomorra, era prosperar em Sodoma e Gomorra, né? Ter muitos criados, muitos animais, casar as filhas, fazer tanta coisa que eles queriam instalar. Mas qual é o propósito de Deus para a cidade? Destruir. Então por isso é muito bom nas suas orações você falar: Senhor, guia-me por um caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da eternidade. Eu não quero ter uma vida guiada só para aquilo que é natural. Só com os olhos naquilo que é natural. Eu quero ser guiado por um caminho eterno. E ser guiado pelo caminho eterno, você precisa tomar uma decisão de a sua vida estar totalmente entregue a Deus, de você ter tempo para Deus. De que as coisas de Deus, que a vida de Deus faz parte da sua vida. A vida com Deus não é só baseada nessas vezes que Deus vem para fazer alguma coisa. Na hora das suas necessidades. Pelo jeito aqui, nós vemos que essa família estava sendo agora protegida por causa da oração de quem andava nos pés de Deus. Por causa da oração de Abraão. Lembra? Você pode ler lá um pouquinho antes que Abraão intercedeu muito por essa família. A vida deles agora não estava sendo protegida só por causa que eles tinham feito essa escolha, mas também estava sendo protegida por causa da oração de alguém. Por isso que é muito bom, irmãos, que você e eu oremos pela nossa família, pelos nossos familiares. Intercedamos por eles. Talvez eles estejam num lugar que está sendo destruído. Talvez eles estão levando uma vida de destruição. Então é muito importante que você e eu possamos interceder pela nossa família, os nossos familiares que estão perto e que estão longe. Gaste tempo com isso. Porque é verdade, Deus faz coisas maravilhosas onde nós nem estamos. Abraão estavam longe de Ló. Mas Deus, por causa da oração dele, enviou proteção.
Deus, a partir do momento que você orar, onde você estiver, Deus vai proteger alguém lá onde precisa ser protegido, em nome de Jesus. Nessa manhã nós vamos orar por isso, para que Deus proteja aquelas pessoas que são os nossos, que estão longe, né? Que nós nem estamos vendo, mas nós vamos interceder e Deus protege, porque Ele fez assim. Olhar para trás quer dizer estacionar, ficar. Ter uma vida que não tem mais serventia nenhuma. Uma estátua de sal. Quantas pessoas que, ao olhar para trás, perderam os valores, perderam as suas posses, perderam a sua vida com Deus, perderam a proteção do anjo. O interesse de Deus é proteger sua vida primeiro, depois as coisas se der certo. Se tiver propósito, o propósito dele é proteger sua vida primeiro. Às vezes, por não querer perder as coisas, nós perdemos a nossa vida com Deus. Nós perdemos a vida de oração. Nós perdemos a vida do grupo de vida. Nós perdemos a vida do culto. Nós perdemos a vida de tanta coisa excelente que Deus tem para nós. Mas por causa das coisas, nós estamos de olho nas coisas. Eu quero as coisas, quero comprar, quero fazer, quero acontecer. E depois nós perdemos aquilo que é o essencial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as coisas vai ser acrescentada na sua vida, em nome de Jesus. As coisas são as coisas. As coisas é Deus que dá, é Deus que, né? Aleluia, glória a Deus. Então esse homem de Deus aqui fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu não alcancei tudo que eu queria. Era isso que Paulo está querendo dizer. Né? Quantos de nós queríamos tanta coisa, né? Quantos de nós sonhamos tanta coisa? Eu sonho, irmãos. Tem muita coisa que eu queria que acontecesse. Tem coisa que eu queria fazer. Tinha lugares que eu queria ir. Há sonhos ainda por conquistar. Há sonhos desde criança que eu gostaria que acontecesse. Sabe? Mas uma coisa eu tenho que fazer, é esquecer disso e avançar. Sabe por quê? Porque há sonhos tão pequenos que eu queria, e depois Deus fez coisas tão grandes que supera. Com certeza, talvez o apóstolo Paulo queria coisas que, né? E a certo ponto, onde dele querer tanto, e Deus fala assim, ô Paulo, ei, para, a minha graça te basta. Você tem a graça de Deus? Tem a graça de Deus? Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Porque isso só basta, a graça de Deus só basta. Irmãos, olha, quanto a mim eu julgo que eu não alcancei tudo que eu queria. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu esqueço das coisas que para trás estão ficando e vou avançando para a questão diante de mim. Porque as questões diante de mim é um prêmio. Deus tem um prêmio para você no futuro. Mas está adiante, não está atrás. Está adiante. Amém? O melhor dele para a sua vida, nesse sentido, está mais adiante. Persevera um pouco mais, ore um pouco mais, dedique um pouco mais, fale de Deus um pouco mais, gaste um pouco mais de tempo com Deus, sabe? Abra seu coração um pouco mais, abra sua mente um pouco mais, peça mais visão de Deus, para que você possa a cada dia ter uma esperança que a graça de Deus é suficiente em todo lugar que você estiver. Sabe? Se você for ver mesmo a palavra de Deus no seu contexto geral, a questão de Deus aqui não é com o lugar. A questão de Deus é com você. A questão de Deus aqui é comigo. Às vezes a questão do lugar tem a ver com nós obedecermos a Deus. O teste de Deus para nós tem a ver com o lugar. No caso de Abraão, você sai aí, que eu quero te levar para um lugar. Porque Deus tinha um propósito e não queria, e o propósito não era ali. Aí sim tinha a ver com o lugar. Mas o que eu quero dizer para você aqui, em termos mais práticos, é que Deus tem condições de te abençoar em qualquer lugar. Consegue entender? Deus pode te abençoar em qualquer lugar. Qualquer lugar que você estiver, você pode ser abençoado por Deus.
Eu creio nisso. Mas eu posso ser abençoado por Deus em qualquer lugar se eu estiver na direção dele e não na minha. Certo? Se eu propus meu coração para servi-lo, para segui-lo, em qualquer lugar que eu estiver, ele pode me abençoar, porque eu estou na direção dele. É só isso que eu preciso saber. Então aqui o apóstolo fala, eu não alcancei tudo o que eu queria. Mas uma coisa que eu faço, que eu esqueço das coisas que ficaram para trás e vou avançando para as que estão diante de mim. Vamos ler aqui um outro texto. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Você precisa seguir em frente. E você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para a proposta de Jesus para a sua vida. E a proposta dele é muito simples. Portanto, também nós todos que estão a cultuar aqui nessa manhã, todos que estão a cultuar conosco, todos nós, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tanto no natural como no espiritual. Então é aqui, ó. Desembaraçamos de todo o peso do pecado. Sabe por quê? Desembaraçamos de todo o peso do pecado. O pecado traz um peso, nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando nós nos embaraçamos, nós temos o dom gratuito de Deus, da vida eterna. Então, deixe esses embaraços. Corramos com perseverança a carreira. A carreira que o quê? Que nos está proposta, que Deus fez para nós andarmos, para nós não ficarmos parados, não ficarmos estacionados. Corramos essa proposta, essa carreira que está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Jesus, o que Jesus fez? Tinha uma alegria que estava proposta para ele, ele é o Filho de Deus, é tudo, mas ele não fez caso disso, mas suportou a cruz para quê? Para que eu e você tivéssemos uma vida melhor, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que eu e você tivéssemos o direito à vida eterna. Jesus fez tudo isso. E a palavra de Deus ainda fala o seguinte: o escrito de dívida que nós tínhamos, de tudo aquilo que nos era ao contrário da graça de Deus, Jesus cravou isso na cruz, esse escrito de dívida. Ficou lá atrás. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, que Jesus já te perdoou. Deus já te perdoou. Muitas das vezes nós sentimos mais o peso da condenação do que a alegria do perdão. Deus já te perdoou. Você crê nisso? Que Jesus levou à cruz os seus pecados? Então Ele te perdoou porque você está com o olho lá no passado, paralisado aí. Você precisa de avançar, sentir-se uma pessoa perdoada. Deus já te perdoou. Mas o problema muitas das vezes é que Deus nos perdoou, mas nós não nos perdoamos. Sentimentos de culpa, sentimentos que nos arrasam aqui por dentro. Nesta manhã, Deus quer te libertar desses sentimentos, para que você possa avançar. Ele quer te levar, Ele quer te guiar, Ele quer levar você para um lugar melhor, para que você não fique paralisado num lugar que está destruindo a sua vida espiritual, que está destruindo, né, a sua mente, que está destruindo as suas emoções, os seus sentimentos. Deus quer te levar mais à frente, sabe o quê? Para uma carreira que está proposta, para você olhar para frente. Sabe? Eu não quero aqui trazer uma desculpa para as nossas irresponsabilidades, porque muita coisa que nós não conquistamos no passado foram irresponsabilidade nossa, como eu disse, fruto das nossas escolhas. Não é assim? E o apóstolo fala aqui que não alcançou tudo. Pronto, ele não alcançou tudo que queria. E como eu disse aqui, até uma cura que ele queria, ele não alcançou. Né? Sim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: seja de uma forma ou de outra,
que você não conseguiu conquistar aquilo que você queria, você não pode ficar paralisado agora olhando para as coisas que você não conquistou. Que tal você olhar para frente, deixar Deus te guiar, deixar Deus te levar para aquilo que Ele tem, na carreira que está proposta para a sua vida? É muito melhor. É sentimento de culpa, Ele tem perdão. Ele tem perdão. Você perdeu riquezas, Ele é rico, Ele continua rico. Ele continua sendo dono do ouro e da prata. Ele continua tendo tudo. Você perdeu a saúde, Ele pode curar. Pode. Que tal você ter uma proposta nessa manhã? Eu quero seguir em frente. Mas eu não quero dar um passo, a não ser sendo guiado por Deus. Para terminar aqui, houve um momento muito importante. Quero voltar aqui um pouquinho de outra história, só para poder terminar aqui na conclusão. Nós sabemos que Deus pediu para Moisés, presta bem um pouquinho aqui, vamos sair aqui um pouco dessa história. Deus pede para Moisés tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. E chega um ponto nesta caminhada, em que Deus olhando falha, olhando rebeldia, olhando tanta coisa do povo, Deus fala para Moisés: Moisés, olha, é o seguinte, eu não vou mais com esse povo. Você vai sozinho, eu vou propor tudo o que você precisar para você ir só, você vai guiando esse povo. Eu vou estar com você, mas não vou estar com o povo. E sabe qual é a proposta de Moisés? Deus, se o senhor não for, não me faça ir também. Se o senhor não for conosco, eu não quero sair daqui 1 milímetro se o senhor não for junto. Eu quero ir, mas é se o senhor for junto. Ah, irmãos, que bom ter essa coragem de dizer para Deus: Deus, eu não quero dar um passo, eu não quero ir a lado nenhum se o senhor não for comigo. É? Sabe por quê, irmão? Se Deus for com você, você está seguro. Você vai ter tudo que você tem? Você quer? Não sei. E aqui uma grande probabilidade de não ter tudo que você quer. Mas uma coisa eu te digo: você vai chegar onde Deus quer que você chegue, vai. Ah, vai, isso vai. E qual é mais importante? Você ter tudo aquilo que você quer, ou ir para onde Deus quer, chegando onde Deus quer, tendo aquilo que Deus quer que você tenha? Amém? Vamos continuar trabalhando? Vamos. Vamos continuar sonhando? Vamos. Vamos sim, faz parte. Mas sabendo, tendo a certeza, eu estou contente porque eu tenho aquilo que Deus quer que eu tenha. Eu estou contente porque eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Eu estou contente porque eu vou onde Deus quer que eu vá. A minha vida está sendo guiada por Deus. E eu não vou olhar para trás, porque eu não quero paralisar. Eu não quero ficar paralisado. Amém? Deus quer que você avance. Deus quer que você siga em frente. Deus quer que você olhe para frente. Deus quer que você enxergue por uma visão onde você contempla muito mais horizontes. Mas Ele quer que você ande com Ele e que você permita que Ele vá seguro na sua mão. Em nome de Jesus. Sabe, aprendemos aqui algumas coisas aqui nesta mensagem. As nossas escolhas vai determinar muita coisa no nosso futuro. Muitas. Aprendemos que nós podemos fazer uma escolha muito boa no começo, mas depois, por causa de algumas coisas do nosso coração, por causa do nosso olhar humano, nós podemos dar outro rumo à nossa vida que não era o melhor. Que foi o caso dessa família. Começou bem, mas chegou um ponto que a escolha deu outro rumo à vida que não foi bem. Nós aprendemos também o seguinte, que quando Deus quer nos tirar de algum lugar que reina destruição, Ele não quer que nós ficamos apegados a nada. Ele quer que nós vamos para o futuro e não levemos nada do passado. Deixe as coisas do passado lá em Sodoma e Gomorra. Deixa lá porque está contaminado. Fique lá. Tudo aquilo que está contaminado fica em Sodoma e Gomorra. Ele não quer que você traga nada para cá, para o seu futuro.
Nós entendemos que é o seguinte: olhar para trás, para as coisas que ficaram para trás, faz com que nós ficamos paralisados e não vemos aquilo que está diante de nós. Aprendemos isso. E aprendemos também que seguir a Deus, andar com Deus, não é sinônimo de ter tudo o que nós queremos, mas de ter tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. O que você escolhe nessa manhã? O que você quer escolher nessa manhã? Oxalá que cada um de nós nessa manhã pudéssemos dizer: Senhor, a sua graça me basta. Eu já tenho tudo porque eu tenho a sua graça. Eu tenho a graça do Senhor, eu tenho o favor que eu não mereço na minha vida. Eu já tenho tudo. Tudo o que eu preciso eu já tenho. Eu só quero olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Andar contigo, porque eu sei que daqui para frente, tudo que eu precisar, o Senhor está comigo, o Senhor já vai ver minhas necessidades. Andar com Deus é isso. Ele contemplar a sua vida e ver tudo as suas necessidades. E Ele não vai deixar que você peregrine por um caminho que Ele mesmo preparou para você e deixe você passar por necessidades, por intempéries, onde Ele não tem a proteção já prevenida para você. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nessa manhã?